Olá a todos, me chamo Emerson Nunes dos Santos, sou discente no curso de Ciência e Tecnologia na UFESA, campus Mossoró, e estarei apresentando a pesquisa e artigo intitulada Plataforma de baixo custo para captação e transmissão de sinais vitais utilizando sensor de baixa tensão e aplicação móvel. Esta pesquisa se dá com o trabalho em conjunto dos autores Stephanie Rayane, Humberto Dionísio, José Felipe, Leonardo Oliveira e Matheus Emanuel, e está sendo apresentada no evento ECOP, na sua versão online, no ano de 2021. Esta apresentação se dá na seguinte estrutura. Inicialmente, teremos a introdução para a contextualização do conteúdo teórico, assim como a apresentação dos objetivos da pesquisa. Posteriormente será feita uma apresentação dos componentes utilizados, dos mais importantes, e o dispositivo final. Depois será mostrada a metodologia, assim como a estrutura do dispositivo, com detalhes sobre custos individuais, unitários de cada componente eletrônico, materiais semicondutores, e por fim será feita uma análise e discussão sobre os resultados e conclusões da pesquisa. Para a realização desta pesquisa, se fez necessário o estudo do estado da arte nos tópicos de monitoramento e sinais vitais. Com a problemática de distanciamento, confinamento que temos no decorrer dos anos de 2020 e 2021, a captação de sinais vitais, que vão desde temperatura, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, frequência respiratória, nível de dor do paciente, são dificultados para aqueles pacientes que necessitam ficar em casa para atendimento remoto, né? Então, através da análise bibliográfica de trabalhos relacionados, os sinais vitais escolhidos para sua captação e análise foram os de frequência cardíaca e saturação de oxigênio. E os dispositivos escolhidos por conta de suas ferramentas e são mais adequados para o projeto, né? Foram o sensor MAX3010, que vocês veem do lado esquerdo da figura, e a ESP32. O sensor ele é responsável por captar esses sinais vitais quando o paciente aproxima o dedo, né, do dispositivo, e a ESP32 ela gerencia todo o código de programação e possui ferramentas como comunicação Wi-Fi, Bluetooth e comunicação através de alguns protocolos, assim como o protocolo I2C, que é utilizado no projeto, e ela gerencia toda a transmissão para a rede, assim como a comunicação com o sensor, utilizando um nível de baixa tensão, cerca de 3 volts, e um consumo energético mínimo. Então, por conta do seu custo, praticidade e versatilidade, estes dispositivos foram escolhidos para o projeto. Então, também com a análise bibliográfica, o aplicativo Blink foi escolhido para o projeto como um aplicativo de interfaceamento com o usuário, com a pessoa que será responsável por monitorar o paciente. Esse aplicativo ele é encontrado de forma gratuita para instalação em dispositivos móveis. E na figura esquerda a gente vê a interface de criação de projeto, em que você dá um nome, escolhe o dispositivo que será conectado e o tipo de conexão. Na figura direita a gente tem a interface do nosso dispositivo, em que o nível de batimentos cardíacos, né, de frequência cardíaca e a saturação de oxigênio são mostradas para o usuário que realizará, né, o monitoramento do paciente. A metodologia se dá da seguinte maneira. A estrutura do dispositivo inicia com a captação dos sinais vitais no paciente. O paciente aproxima o dedo do sensor. Os dados são enviados do sensor para a ESP32, que gerenciará esses dados de forma a categorizar qual sinal vital está sendo medido e, realizando essa categorização, ela seleciona os dados
envia para o servidor do Blink do aplicativo e esse servidor ele realiza o interfaceamento com os dispositivos pela interface que já foi apresentada. Então, a figura à esquerda ela tem um fluxograma de funcionamento, um fluxograma resumido, né, em que a comunicação é inicializada entre a ESP e o sensor e a ESP e o servidor. Se ocorrer alguma falha na comunicação, o sistema deve ser reiniciado de forma manual. Se não ocorrer nenhuma falha, os valores atuais eles são captados dos sinais vitais e caso o tempo estabelecido para que os sinais sejam enviados para o servidor tenha ocorrido, né, todo aquele tempo estabelecido, então os dados são impressos nos dispositivos cadastrados. Se o tempo não tiver ocorrido, então os dados são atualizados novamente. Esta é a estrutura do dispositivo, no qual a gente tem uma cobertura para o braço de tecido. A caixinha retangular na cor verde possui o circuito projetado ESP32 e os materiais necessários, né, para o desenvolvimento do projeto. Então sai um cabo branco até o invólucro que se posicionará no dedo do paciente para que os sinais sejam captados. Análise de custos. O projeto teve um custo total de R$ 85,50 e são dispostos na tela todos os componentes, dispositivos, materiais semicondutores utilizados. Foi realizada uma comparação com oxímetros comerciais das marcas Anu, G-Tech, Multilaser, que tem preços respectivamente de R$ 60, R$ 95 e R$ 80. E os resultados são dispostos em duas tabelas. Da esquerda para a saturação de oxigênio, dada em valor percentual, e à direita para o nível de frequência cardíaca, dado em BPM. Então, nosso dispositivo para a tabela 1 teve uma média de valores de 97%, o comercial 99%, desvio padrão 0,3% e o comercial 0%. Frequência cardíaca teve valor médio de 87,2% e o comercial 90%, desvio padrão 8,87% e o comercial 4,83%. Como conclusão, percebemos que é necessária uma aplicação para redução de ruídos, porque os valores tiveram alguns picos, tanto mais altos durante a medição, quanto picos mais baixos, né? Em momentos deram valores muito altos, muito baixos, com uma variação muito grande. O custo total do projeto foi bem próximo aos oxímetros comerciais, e com o diferencial de compartilhamento para dispositivos remotos, os resultados foram satisfatórios, apenas com a necessidade destas implementações de reduzir os ruídos para que os valores não tenham picos muito altos e podem ser realizadas melhorias para as próximas versões. Agradecimento ao FESA, a CAPES, a GPET, ECOP, CNPq, aos autores pelo engajamento na pesquisa e às demais pessoas envolvidas, e com elas foi possível a realização desta pesquisa e desenvolvimento do dispositivo. Estes são os contatos dos autores para sugestões, dúvidas e demais questões, e obrigado a todos por assistirem à apresentação.